Deus, Deus é bom em todo o tempo. Glória a Deus. Diga só um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Confesso aos irmãos que hoje estou aqui para cumprir uma missão que o Senhor me enviou. Estava esses dias aqui na igreja, sexta-feira, e o Senhor falou uma palavra muito forte no meu coração. E hoje eu quero dividir com você, em nome de Jesus, amém? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Glória a Deus. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer a casa do Senhor, e na sua própria casa, ele o realizou com ele. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei o céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. Enquanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, meu pai, fazendo como tudo o que ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará varão que governe em Israel. Mas se vos desviares e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes outros deuses e adorares, então vos arrancarei da minha terra que vos dei. E esta casa que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja de provérbio e motejo entre todo o povo, e desta casa, que é tão exaltada, se espalhará que por ela passar, e dirá: Por que fez assim o Senhor a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: Porquanto deixaram ao Senhor seu Deus os seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e adoraram e os serviram, por isso trouxe sobre eles esse mal. Senhor da glória, esta é a tua santa e poderosa palavra. Senhor, esta noite, esta manhã tão abençoada que o Senhor nos deu, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir não o que o homem tem a dizer, mas aquilo que o Senhor tem. Que os corações sejam quebrantados diante da tua presença. Que esta manhã o Senhor obtenha para si toda a glória deste lugar. E que vida, Senhor, esta manhã, quando eu tenho os seus corações quebrantados diante da tua
que me usa, Senhor. Que assim seja esta manhã, para que nós sejamos, Senhor, o povo que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus. O Senhor, Ele tem falado algo no meu coração. Ele começou na sexta-feira, e essa palavra que o Senhor falou no meu coração é uma palavra que nós não temos visto muito sendo pregado. Nós temos nesse tempo muitas coisas para mexer com o seu emocional, tratar várias situações da sua vida, e louvado seja Deus por isso. Mas hoje o Senhor quer falar conosco que é um algo de suma importância para as nossas vidas, e sem isso não há cristianismo. Sem isso nós não somos de Cristo. E esse algo que o Senhor tem para nós esta manhã é arrependimento. Arrependimento. Amados, estava orando sexta-feira nesse lugar e o Senhor, Ele falava ao meu coração essa palavra. Nós lemos essa palavra, nós pedimos que na hora da oração trouxe essa palavra, e enquanto Ele falava essa palavra, o Senhor já começava a ministrar no coração. E durante a oração, eu falo que eu gosto de falar com Deus, que muitas vezes eu não falo com o Senhor, é Ele que fala ao meu coração, e eu louvo o Senhor por isso. Ele disse ao meu coração que essa palavra isso que nós estamos vivendo, e essa palavra se cumpre nos nossos dias hoje. Hoje, quando o Senhor, toda vez que o Senhor envia uma peste sobre a terra, e coisas acontecem sobre a terra, Ele não envia coisas para que os ímpios o enxerguem. Ele envia coisas para que o seu povo se volte para Ele. Deus não está atrás daqueles que são ímpios, porque os ímpios sabem quem é Deus, mas eles não se arrependem e se convertem. Amém? Nós oramos para que eles se arrependam, para que a palavra do Senhor chegue a eles. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está atrás do seu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a palavra de Deus fala sobre situações de pecado, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, Deus começa a dizer coisas que se Ele fizesse, se o meu povo se voltasse de novo para mim, mas para nos voltarmos para Deus, do jeito que Deus quer, é necessário nos arrependermos. Você sabe qual é a maior dificuldade hoje? É se arrepender. Porque nós estamos acostumados a um Deus que nos ama acima de qualquer coisa que fizermos. Um Deus que está simplesmente olhando para nós e dizendo: não tem problema, não há qualquer outra coisa, eu chamo você e pode ficar comigo e não há problema. Mas eu quero dizer para você que Deus atrai o pecador para que o pecador se transforme em um santo diante da presença do Senhor. Não é venha como está e permaneça, é venha como está e reflita a minha presença. E o Senhor falava no meu coração sobre essa palavra, e Ele dizia: Anderson, esse é o tempo. Cadê a minha igreja? Cadê o meu povo que se chama pelo meu nome? O povo que se chama pelo meu nome está interessado em outras coisas. O povo que se chama pelo meu nome está interessado em riquezas, em prosperidade, em pessoas que falam aquilo que eles querem e se esqueceram de mim. Esqueceram-se de mim, de se voltar para mim. Porque quando nos voltamos para o Senhor, nós enxergamos quem realmente somos. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é tão bonzinho quanto você pensa. E quando o Senhor olha para nós, nesse tempo, não estou dizendo para os outros, é para nós, igreja de Jesus, Ele olha para nós e fala:
o ministério não age, mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja do Senhor, aqueles que professam a fé em Deus. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo de peste, um tempo de coisas. E se nós formos olhar no início da pandemia, quantas pessoas estavam realmente com o coração quebrantado, ali tentando buscar a Deus porque achando que iam morrer. Mas hoje as coisas estão melhores. Mas o sul está aumentando, pastor, é verdade, mas as coisas estão melhores. As pessoas vão no supermercado, as pessoas andam na rua, coisas que não faziam antes. E nós voltamos a ser os mesmos de antes da pandemia. Os nossos congressos continuam atraindo pessoas que estão querendo prosperidade, riqueza, poder. As pessoas continuam buscando a Deus para resolver os seus problemas, os seus questionamentos. E Deus olha para nós e pergunta: cadê o povo que se chama pelo meu nome? Aqueles que vão me buscar a minha glória, a minha presença. Aqueles que vão se voltar para mim nesse tempo, não por alguma coisa que eu vou realizar, mas por quem eu sou. Só que nós estamos nos voltando para Deus e buscando em Deus coisas e esquecemos que é necessário nos arrependermos, irmãos. Não adianta, você pode ser quem você for, você pode ter a riqueza que você tiver, você pode pregar, você pode louvar, você pode fazer o que for na igreja. Necessário é que você se arrependa. E arrependimento eu não estou dizendo para você olhar e dizer: Senhor, me perdoa. Não. A mesma palavra quando você ouve sobre Jesus, arrependimento, vou colocar aqui para você, Mateus 3, versículo 1 e 2. Naqueles dias, João o Batista, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: sede prósperos, que vocês ganhem riqueza para que os homens saibam quem você é. Que o Senhor te ajude a pagar todos os boletos que você tem. Que o Senhor abra uma porta de emprego para você. Que o Senhor promova roupas novas para você. Viagens. João Batista, diz a palavra do Senhor que ele aparece. De repente o Senhor levanta, não no meio lá dos fariseus, não. João é levantado no meio do deserto. E quando ele se levanta no meio do deserto, a pregação de João não era outra, a não ser: arrependam-se. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. A pregação de João Batista não era uma pregação, talvez que hoje nós encheríamos uma multidão, encheríamos um estádio, porque João dizia: arrependam-se. E depois você for ver, ele fala: raça de víboras. A pessoa ali, o pessoal não estava não. O pessoal passa bem endemoniado. João Batista trouxe uma pregação dizendo: arrependam-se. E se nós tivéssemos uma pregação dessa hoje, nós não encheríamos o estádio, porque as pessoas não querem se arrepender. Elas querem o consentimento de Deus para viver a sua vida errada. Elas não querem se arrepender. João não disse para eles: vocês são bonzinhos. João disse: vocês precisam se arrepender. E arrependimento aqui, essa palavra no original é metanoia. É a mesma palavra de lá, mas só que o contexto dessa metanoia é mudar de direção.
direção. Mude o que você está fazendo. Porque nós flertamos com a vida errada. O que é flertar com a vida errada? A gente acha que parar somente de fazer, a gente está livre. Não é assim, irmãos. Por quê? Porque quando nós paramos somente, a gente para próximo do erro. Então, para você errar de novo, irmão, está rapidinho. Quando o Senhor Jesus, quando João Batista está dizendo para você se arrepender, é virar completamente a direção e andar para o outro lado, o lado oposto àquilo que você vivia. Vá para o lado oposto àquilo que atraía você para o pecado, aquilo que destruía a sua vida, aquilo que te afastava de Deus. Não somente pare, mas vá para o lado oposto, porque há um reino preparado para você. João estava trazendo uma mensagem poderosa. João não foi um homem que fez milagres, prodígios e maravilhas, mas o Senhor Jesus diz a respeito dele que não houve homem igual João Batista. João não veio fazer outra coisa a não ser anunciar o que o Messias faria. Espera aí, pastor, mas esse daí que está falando é João Batista. Mateus 4,17. Aí então, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista diz, vem anunciando, abrindo e anunciando o reino e dizendo: é necessário você se arrepender. Há uma condição para o reino de Deus se estabelecer sobre a sua vida. A condição é: arrependa-se. Há uma condição de você estar com Deus. É necessário se arrepender. Jesus, a primeira pregação de Jesus, a primeira coisa que Jesus faz quando volta do deserto, ele não chega e vai curando as pessoas. Não, a primeira coisa que ele chega e diz: arrependam-se. E é necessário nos arrependermos, olharmos a nossa vida, quem realmente somos, quem realmente nós estamos caminhando, como é o nosso proceder hoje, como é as nossas vidas. Nós levamos uma vida realmente arrependendo do quem somos, ou queremos que o Senhor nos aceite como somos? Jesus, Ele não aceita o pecador em sua casa sujo para sempre. Ele aceita para ele entrar, tomar um banho e permanecer limpo. E nós vamos entender isso. Você na sua casa abençoado, imagine, mulher, você limpou sua casa, o chão está limpinho. Irmãos, tem uma coisa que me tira do sério. Vou falar para você uma coisa aqui, nós dois, entre nós, amém, irmãos? Tem uma coisa que me tira do sério. Quer ver eu ficar bravo? É eu pegar o pano para passar na casa. Eu estou lá passando, eu passo direitinho, meu irmão. Olha, fica, mas eu estou passando o pano e um abençoado passa. Nem para aquele rodo se transformar numa foice. Eu olho para o rodo e falo: não dá para transformar aqui. Mas, irmão, o meu olhar é como se eu fulminasse. Não gosto. Gosto de passar o meu paninho, esperar secar para não ficar uma manchinha, sabe, de pé assim. Você se está entendendo, irmão? Mas sempre tem um abençoado que entra. Agora você imagina que você faz isso. Você faz isso. Aí chega alguém com o pé sujo de barro, pisa na casa toda. Você vai olhar para ele e vai falar o quê? Oh, aleluia! Louvado seja Jesus! Agora imagine a casa do Senhor,
tem pisado dentro da casa. Nós precisamos entender, irmãos, nós temos que entender que a mensagem do Evangelho é olhar para o pecador e dizer para ele: arrependa-se, muda a direção da sua vida, do seu caminhar. Se você está indo nessa direção, muda. Por que muda? Porque essa direção vai destruir a sua vida, vai nos separar. E eu morri para que você nunca mais esteja separado de mim. Você entende que o Jesus morreu para que isso não acontecesse mais. Mas a gente não quer se arrepender. Nós queremos palavras que Jesus nos ama, mas esse é o amor de Deus, dizendo para nós: ei, muda a direção, porque é um reino preparado para você, há uma vida preparada para você, e você não pode viver uma vida de pecados achando que é o meu filho que entra na minha casa, senta na minha mesa, sabendo quem eu sou. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Você está entendendo? Mateus 9, versículo 12 e 13. Jesus diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Eu não vim chamar os pecadores, eu não vim chamar as pessoas para que elas continuem sendo quem são. Não, eu vim chamar elas e dizer para elas: ei, vocês estavam presas nisso, mas agora vocês são livres disso. Vivam uma vida transformada, uma vida liberta, livre, uma vida no qual você mudou a sua perspectiva de mente, a sua perspectiva de ações, em nome de Jesus. Porque aquele que entrou adulterando na igreja, ele não pode viver adulterando na igreja, achando que o Senhor o olha para ele e diz para ele: não, que bom que você adultera, que você trai a sua esposa, eu te amo. Não, Jesus olha para ele e fala assim: muda de direção, arrepende-se do que você está fazendo e nunca mais pratica isso, porque isso traz morte. Então eu quero que você olhe para a sua vida, eu olho para a minha vida. Desde onde eu estou olhando para a minha vida, para mim, irmãos? E eu não cesso de dizer ao Senhor: Senhor, eu me arrependo. Mas parece que é tão difícil para a gente isso. Há um confronto entre a gente nisso, porque a gente não quer olhar e reconhecer que estamos errados. Sabe qual é o maior problema dessa geração de hoje? Chegar para eles e falar assim: você está errado. Quem gosta? Quem gosta, irmão, de ouvir que está errado? Ninguém gosta. Não é verdade? Mas aqui não é alguém dizendo conosco. É a palavra, é Jesus. E nós nos submetemos a esse governo, amém, irmãos? Ele não diz para nós assim: olha, por favor, se der, se você conseguir, se for possível para você, arrepende-se. Não, ele fala: arrependa-se. Amém? Não é um convite, não é algo que ele está dizendo para você: se você conseguir. Não, ele está olhando para você e fala assim: é necessário você se arrepender. Há uma necessidade sua, não minha, mas sua, de mudar a direção da sua vida. Nós continuamos nos mesmos pecados quando entramos na igreja. Existe gente que continua fazendo a mesma coisa que fazia no mundo hoje, porque
Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também. Quem está falando? Quem está falando isso? Não, talvez seja Pedro. Talvez é um dos profetas. O próprio Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo: ei, se vocês que dizem dos outros, porque sabe o que Jesus está falando aqui? Está falando dos outros. Ele está olhando para as pessoas que estavam ali falando assim: olha, você viu o que aconteceu com os outros? Olha, sabe como é que é, irmãos? Sabe como os crentes se juntam e começam a falar das pessoas do mundo? Você viu lá? Não, você sabe isso? Já viu isso? Jesus está pegando esse pessoal que estava falando, juntando eles para serem caros. Eu lhes digo, mas se vocês não se arrependerem, vocês também vão morrer. Vocês estão achando que o quê? Jesus está dizendo que é só para eles? Não, é para vocês também que estão dentro da casa. É para vocês que estão perto de mim também, que estão ouvindo o que eu estou dizendo. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem todos vocês vão morrer, perecerão. Amados, há uma necessidade em nós de não olharmos a quem está à nossa frente e julgar quem merece ou quem não merece. Eu quero falar para você: Jesus não levantou você para julgar quem é salvo e quem não é salvo. Jesus não levantou você para olhar quem se merece ou se não merece. Você olhar para as pessoas: não, esse merece, esse não merece, esse aqui merece o que está passando, esse não. Não, Jesus não levantou você para isso. Jesus levantou você para você olhar para a sua vida e ver se você precisa de arrependimento. Nós estamos aqui e não fomos levantados como juízes de outras vidas. Fomos levantados como juízes da nossa própria vida. Nós vamos olhar esse texto e ver que muitas vezes nós estamos morrendo porque nos falta arrependimento, nos sobra desculpa e nos falta arrependimento. Nós somos mestres em desculpa. Mestres. E desde criança nós somos assim. Qual foi a desculpa de Adão? Foi a mulher que só me deu. Começou ali. E se nós formos hoje olhar a nossa vida, nós somos mestres de desculpa. Quando nós somos confrontados pela palavra de Deus e sabendo que está errado, a gente busca alguma coisa, qualquer coisa que seja, para nos encaixar e dizer: não, mas eu não é tão assim. Não precisa por causa disso. Sabe por quê, amados? Nós somos ruins de arrependimento. Nós somos bons de justificativas e de desculpas. Mas Jesus olha para nós e fala: é necessário que você se arrependa. Quando a gente parar de se desculpar e reconhecer os nossos erros e dizer ao Senhor o quanto nos arrependemos realmente, nós vamos mudar essa terra. Nós vamos mudar essa terra. Os lugares onde pisaremos serão diferentes, porque nós não seremos mais juízes do lugar onde pisamos, mas seremos aqueles que vão levar o quê? Esse perdão que nos alcançou, essa transformação que alcançou a nossa vida. O problema é que a gente diz para as pessoas: olha, Jesus pode fazer isso na sua vida, mas Ele não fez na minha vida. Eu digo para a pessoa: olha, Jesus pode tirar você disso, mas eu não deixo, porque Jesus não me tirou daqui. Por quê? Porque eu não me deixo arrepender. Eu estou querendo justificar os meus erros. Dizer uma coisa para você, amados: não há justificativa dos nossos erros diante daquele que vamos prestar contas a apenas uma coisa: arrependimento. É necessário olhar para Ele e dizer: Senhor, quão grande
pecador eu sou. Porque eu estou achando que eu estou bonito. Mas olha, Senhor, a minha vida como é. E sabe o que o Senhor vai fazer com você? Ele não vai apontar o dedo para você. Ele não vai fazer nada com você, ele vai te abraçar. Vai falar assim: o meu filho voltou. O meu filho reconheceu quem é, e é um reino para você, filho. Nós não somos a igreja que manifesta a graça do Senhor transformadora. Nós somos a igreja que tem enchido a igreja. Nós somos a igreja que tem lotado a igreja, mas vidas não têm se transformado. Por quê? Porque não há arrependimento. Há simplesmente assim: Jesus ama você, mas não há assim: Jesus te ama com um amor tão grande que Ele quer libertar você dessa vida. Nós precisamos, amados, nós temos hoje muita coisa, o Senhor nos concedeu muita coisa para que a gente possa levar transformação para as pessoas. As pessoas não podem entrar na igreja e continuar sendo as mesmas, elas têm que conhecer Jesus Cristo, e Jesus Cristo, como você conhece, você nunca mais é o mesmo. Oh, vocês estão entendendo, irmãos? O pastor não está bravo, não, irmãos. É com muito temor. É com muito temor. Porque não é de alguém que se acha santo para alguém que não. É alguém que está no mesmo nível que você. Antes do Senhor falar essa palavra para você, Ele falou para mim. Antes de dizer para você: arrependa-se, Ele olhou para mim e disse para mim: é necessário você se arrepender. Você pode fazer mais do que você está fazendo. Você pode ser mais do que você está sendo. E sabe o que acontece quando Jesus fala para nós? Quando um homem, eu estou dizendo para você isso, talvez no seu coração você pode dizer assim: não estou afim de ouvir isso. Mas quando o Senhor fala aos nossos corações, eu não tenho o que dizer para o Senhor. A não ser me submeter ao governo, quer dizer, eu me arrependo. E nós precisamos, amados, nós precisamos ter a vida transformada. Parar de ser menino, parar de ser esse menino, de olhar e dizer: nós precisamos nos arrepender, precisamos voltar ao Senhor. Amado, em nome de Jesus, eu creio que esse tempo o Senhor levantará a voz profética nessa terra, levantará pessoas em nome de Jesus que anunciarão nessa terra: povo de Deus, precisamos voltar ao Senhor. Paulo, ele chega em Atenas, Atos 17:30, e fala assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, sejam prósperos, ganhem uma biga de ouro, um apartamento na praia, uma cobertura. Qual é a ordem do Senhor? Que se arrependam, irmão. A ordem do Senhor: Paulo chega em Atenas e vai dizer para eles a seguinte coisa: há um Deus desconhecido, e começa a pregar e tal, e ele chega: olha, Deus não levou no passado em consideração isso, porque Jesus ainda não havia sido manifesto, mas agora que Jesus foi manifesto, agora que há como se arrepender, porque não havia como se arrepender, irmãos, desse jeito, como nós somos hoje, porque somos justificados, amém? Em nome de Jesus, nós podemos entrar no reino. Não havia isso, e quando Jesus vem, ele diz: olha, está aberto para vocês. E aqui Paulo fala para eles: Deus não levou isso em ignorância, mas ordena que em todo o lugar, arrependam-se. A igreja de Laodiceia
Apocalipse 3, 19 e 20. Diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ser zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aqui não é para ímpio. Aqui é para aqueles que levantaram a sua mão e disseram: Jesus, tu és o meu Senhor. Ele está à porta e bate, e ele está batendo na porta, e ele está dizendo o quê? Bate porque eu vou mudar a história da tua vida. Bate porque eu vou trazer o seu marido de volta. Eu vou mudar a vida do seu filho. Ele está batendo no seu coração dizendo: arrependa-se. A batida no coração, a batida que Cristo dá no coração da igreja é: arrependa-se. Porque eu quero entrar. Aqueles que se arrependerem, eu vou entrar. E quando eu entrar, você vai cear comigo. Você vai ter direito a tudo que eu sou. Nós precisamos nos arrepender. O nosso coração está tão duro, irmãos. Ele está tão levado pelo mundanismo, pelas coisas que a televisão coloca, pessoas, filosofias humanas, que a gente olha para Deus hoje e não vê Deus desse jeito. Deus, ele continua sendo o juiz, o Senhor de todas as coisas, aquele que devemos louvor, honra, glória e adoração, e ele deve ser temido. E ele olha para nós e fala: ei, ele podia vir com nós como vinha no passado. Sabe como Deus vinha no passado com o povo? Fulminava, ou abria a terra e comia o povo, engolia. Sabe como ele decidiu falar para a gente se arrepender? Através do seu amor, não através mais de, imposição. Não, ele mostrou para nós o seu amor através de Jesus Cristo. Disse: ei, eu tenho um amor para você viver. Não dá para trocar, não dá para você mudar a direção da morte e vir para a vida. O problema é que a gente entendeu o amor como um amor que simplesmente ele vem e passa a mão na nossa cabeça. Jesus não passa a mão na nossa cabeça. Jesus nunca passou a mão na cabeça de ninguém. Ele sempre olhou, curou e disse para a pessoa o quê? Vai e continua, porque eu te amo. Quando você errar de novo, volta. Vai e não peques mais. A gente continua vivendo uma coisa: não, vamos, a gente é curado, a gente vai de novo, volta, ai Jesus de novo, vai e volta, Jesus de novo. Irmão, a gente precisa se arrepender. Quando a gente se arrepender, a gente não vai e volta, não, porque a gente sai e muda a direção da nossa vida. Amém? Nós vamos mudar a direção, irmão, e uma série de situações da nossa vida. Homens precisam mudar a direção dos seus computadores que estão cheios de pornografia. Precisa mudar a direção, irmão, porque senão vai continuar preso. Irmãos, é muito sério. Nós estamos presos porque a gente quer. O Senhor já nos chamou ao arrependimento, mas a gente continua justificando. Ah, Senhor, eu não consigo, é só um clique, o Senhor me conhece. Ah, misericórdia, irmão. Hoje a gente luta em arrependimento porque Deus está buscando o seu povo. O seu povo, nós somos o povo. A gente precisa se arrepender, irmão.
3,14, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, esse diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá fosse frio e quente. Assim, porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Você não é mundo, mas também não é igreja. Você não é mundo, mas também não é filho. Ou no meio. O que é no meio? Aqui. De boa. Jesus ama, faço o que eu quero. Jesus não precisa de governo, não precisa de submeter nada. Aqui. Sou simpatizante de Jesus Cristo. Jesus fala aí, ou é quente, ou é frio. Você não é obrigado a seguir a Jesus Cristo. Não é. Alguém amarrou você? Alguém amarrou ou levantou a sua mão no seu lugar? Você está aqui por sua vontade? Porque o Senhor te impulsionou a estar aqui? É isso? Atraído pelo Senhor? Ou alguém te amarrou e te trouxe amarrado? Fala aí, irmão. Não? Então, para você, ou você é quente ou você é frio. Ou você se arrepende, ou você continua não se arrependendo. Não adianta você ficar no meio do caminho, vivendo de perdãozinho. Sabe, irmão? Me perdoa, Jesus, toda hora. E continua nos mesmas práticas, no mesmo erro. Me perdoa, me perdoa. O resto da vida, irmão, mesma coisa o resto da vida. Não, irmão. Você tem que sair desse estado em nome de Jesus e falar: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Amados, nós não somos perfeitos. Amém? Não somos. Mas a gente está lutando com os mesmos erros há quanto tempo? Às vezes os pecados há quanto tempo? E não mudamos. Por que não mudamos? Porque a gente está na parte do perdão aqui, vivendo aqui, Jesus me ama, Ele me perdoa. E quando a gente vai entrar na parte do arrependimento e viver as promessas e tudo que o Senhor tem para nós? Nós estamos vivendo hoje a mornidão no mundo espiritual, irmãos. E essa mornidão não é para nós. Nós somos crentes. O fogo queima pela glória e pela presença, pelo seio e a cada dia conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, em conhecer a sua glória e se deixar ser transformado, porque o homem que eu sou hoje, eu não serei amanhã, porque amanhã me encontrarei com ele de novo, e algo ele vai tirar de mim e colocar ele dentro de mim de novo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Não, eu quero que o Espírito de Deus possa falar com o coração de vocês. Eu consigo só chegar ao ouvido de vocês, mas há um Espírito que consegue chegar nas profundezas do seu coração e que Ele consiga te convencer, irmãos, que é necessário se arrepender, irmãos. Ele vem à igreja de Éfeso, Apocalipse 2,5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e moverei o seu candeeiro, se não te arrependeres. Ele vem à igreja de Éfeso, não com outra palavra, não dizendo para eles: ei, está tudo bem, vamos melhorar as coisas, vocês precisam melhorar. Não, ele olha e fala: vocês precisam se arrepender. A igreja de Esmirna, Apocalipse 2, versículo 16: arrepende-te, pois, ou se não virei a ti em breve, e contra eles batalharei a espada da minha boca. A igreja de Sardes, Apocalipse 3, versículo Jesus da glória 3. Obrigado, filho. Lembra-te, portanto, como que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e
você precisa se arrepender. Nós precisamos olhar, irmãos, e entender que o Senhor não olhou para essas igrejas e disse somente o que elas tinham de ruim. Não, o Senhor faz elogios para algumas igrejas, amém? Mas em todas Ele diz: arrepende-te. E a gente precisa se arrepender. Essa é a carta às igrejas do Apocalipse. Essa é a carta da igreja dos dias de hoje. Para nós, eu sou uma dessas igrejas. Qual a igreja que eu, Anderson, sou? A mensagem para mim é: arrepende-te. Mateus 3, versículo 8, 9 e 10. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não querais dizer dentro de vós mesmos: temos um pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. João Batista fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que é isso? O arrependimento seu, ele tem que gerar fruto. E que fruto é esse? Que as pessoas vejam que eu mudei a direção da minha vida. Que eu olhe para mim e fale: eu não estou mais gerando morte, eu gero vida. Eu não sou mais aquela árvore que produzia frutos de morte. Não, a minha árvore produz frutos de vida. Então, que frutos de vida é esse? Frutos de arrependimento. Ou seja, eu sou alguém arrependido, então eu gero frutos bons, porque não há contaminação neles com o mundo. São frutos dignos de arrependimento. E aqui no final ele fala: já está posto o machado à raiz da árvore, pois que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ele está falando de que fruto? A árvore que não produz que fruto? Fruto de arrependimento. Toda árvore que não produzir frutos de arrependimento será cortada e lançada ao fogo. É isso que ele está dizendo. Nós precisamos despertar, irmãos, e saber que nós precisamos gerar arrependimento dentro do nosso coração. Nós precisamos olhar para nós. Você precisa olhar para você. Parar de olhar para a pessoa do seu emprego e dizer para ela assim: ah, esse aí vai queimar, viu? Esse aí vai ser que nem costelinha. Parar de olhar para as pessoas e falar assim: ixi, esse daí, misericórdia. E começar a olhar para você e falar assim: misericórdia, Senhor, da minha vida. A gente tem que precisar parar de ser juiz e entender que nós éramos réus e fomos tirados desse campo de réus. Não para ser juízes, para ser árvores de justiça, para que as pessoas olhem para nós e falem assim: aquele lá foi tirado, olha, aquele lá foi tirado. No mesmo capítulo 3, verso 10: está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Isso aí já falei. Quando nós falamos de arrependimento, eu olho para um homem na Bíblia chamado Zaqueu. Esse homem teve um encontro com Jesus. Jesus olha para ele e fala: eu vou entrar na tua casa, eu quero entrar na tua casa hoje. Zaqueu olha e fala assim: uau, o mestre entra na minha casa. Ele vai, prepara o banquete, daqui a pouco o mestre entra, se assenta à mesa. Jesus e todo mundo começa a olhar e fala assim: esse cara não pode ser o Messias, ele come com pecadores, com publicanos. Que homem é esse? Jesus olha para ele, e quando Jesus olha para ele, Jesus não diz nada para ele, Jesus não prega para ele e fala assim: arrependa-se, ou qualquer palavra. Simplesmente Jesus entra na casa dele, e quando Jesus entra, aquele homem olha para Jesus e fala: mestre, se eu roubei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes. Mestre, ele começa a olhar para si. O olhar de Cristo na vida dele, olha, faz ele olhar para ele, os erros dele, para aquilo que ele está
arrependimento chegou a Zaqueu. E quando o arrependimento chega a Zaqueu, o que Jesus olha para ele? Jesus olha para ele e fala: este também é filho de Abraão. Chegou salvação a essa casa, porque houve arrependimento. Zaqueu não continuou sendo ladrão, bandido, irmão. A gente continua com as mesmas práticas da nossa vida, vivendo a mesma coisa da nossa vida. Jesus olha para nós e fala: ei, eu entrei, eu quero ter governo, deixa eu ter o governo da sua vida. Então, é necessário você se arrepender. Não é fácil se arrepender, não, irmãos. Jesus chega para Nicodemos e diz: você não tem que melhorar, não. Nicodemos, você não tem que melhorar, não. Nicodemos, você tem que começar tudo de novo. É necessário para você morrer e nascer de novo. Nós não queremos morrer por nossos pecados, não queremos morrer da nossa vida errada, não queremos morrer das nossas práticas erradas. E Jesus continua dizendo: necessário, você precisa ter um novo nascimento. E quando esse novo nascimento entrar em você, você nunca mais será o mesmo. Em nome de Jesus, você não precisa dar uma melhoradinha, irmão. Você precisa começar de novo. Pastor, você não conhece a minha vida. Não, irmão, eu conheço a minha. E todos os dias eu vou para o Senhor: Senhor, deixa eu começar de novo. Eu preciso me arrepender. Eu preciso começar de novo. A Bíblia fala para aquele que está em pé: olha para que não caia. Não há super-homem nessa terra, não há homens santos nessa terra, há homens que carecem da misericórdia de um Deus Todo-Poderoso todos os dias da sua vida. Ele olha para nós e diz: arrependa-se. O problema, irmãos, é que hoje os líderes não falam mais isso. A liderança cristã não fala mais sobre isso. Eu vou falar só apenas um texto de Jeremias, só para a gente contextualizar, e depois já vou finalizar. Jeremias 8, versículo 5. Vai até o 10, tá? Porque será então que este povo se desviou? Porque Jerusalém persiste em desviar-se. Eles apegam-se ao engano e recusam-se a voltar. Eu ouvi com atenção, mas eles não dizem o que é certo. Ninguém se arrepende de sua maldade e diz: o que eu fiz? Cada um se desvia e segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança com ímpeto na batalha. Aqui o Senhor está olhando e está falando sobre Jerusalém. Ninguém se desviava, simplesmente as pessoas recusavam-se a se arrepender. Elas recusavam-se a olhar o seu coração, a analisar a sua vida. Elas recusavam-se a se fazer uma pergunta: o que foi que eu fiz? Elas se justificavam no seu erro. Em vez de elas perguntarem: o que foi que eu fiz? Pequei contra o Senhor? Não. Elas começaram a se justificar nos seus erros. E aqui o Senhor vem e continua dizendo: cada um segue seu próprio curso, como um cavalo que se lança ímpeto na batalha. Sabe, amado? Como um cavalo que não quer saber. Ele simplesmente vai embora, corre e corre. Assim muito somos nós. Não olhamos a nossa vida, mas a gente segue cegamente, sem olhar para nós e ver a necessidade de se arrepender. E aqui continua: até a cegonha no céu conhece as estações que lhe são determinadas, e a pomba e a andorinha
observam a época de sua migração, mas o meu povo não conhece as exigências do Senhor. Como vocês podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, quando na verdade a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. O Senhor está falando de um tempo onde os homens de Deus, aqueles que eram responsáveis pela palavra, estavam mudando a palavra, dizendo ao povo: não precisa arrepender, não é bem assim. Os sábios serão envergonhados, ficarão amedrontados e serão pegos na armadilha, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Por isso entregarei as suas mulheres a outros homens e darei os seus campos a outros proprietários, desde o menor até o maior. Todos são gananciosos, tanto os sacerdotes como os profetas. Todos praticam a falsidade. Eles tratam a ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Paz, dizem, quando não há paz alguma. O Senhor estava falando: ei, são pessoas que são aqui enganosas, que querem dinheiro, querem recursos, querem fama, querem ser notados, querem likes no YouTube, inscritos na sua página, querem membros na sua igreja e querem encher os seus bolsos. É diferente do nosso tempo. E o Senhor fala lá: eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave, eles tratam o pecado do meu povo como se isso não fosse nada, como se não tivesse problema. Eles dizem paz, não, ou seja, boa, Jesus te ama, continua aí, vamos chorar, vamos fazer um louvor aqui maravilhoso para as pessoas chorar, para as pessoas ficarem emocionadas, mas nós vamos dizer para elas que elas precisam se arrepender, senão elas não vão vir para a igreja. Não vamos dizer que elas precisam transformar, porque elas não vão vir para a igreja. Amados, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero sua vida transformada. Eu quero que você conheça a verdade. O Senhor quer que conheçamos a verdade. A verdade é que precisamos nos arrepender. A verdade não é essa que estão dizendo aí, não. Passam a mão na ferida do meu povo, diz: não tem problema. Tem problema sim. Quando não há paz alguma, diz o Senhor. Versículo 12: ficaram eles envergonhados de sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha, nem mesmo sabem corar os seus rostos. Portanto, cairão entre os cães, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. O Senhor está dizendo: eles não ficam nem vermelhos, pregam mentiras, enganam o meu povo, porque prendem o povo em coisas dessa terra, prendem o povo em riqueza, prendem o povo numa vida de boa. Não precisa nada, Jesus ama você, vamos curtir o Evangelho. Quando a palavra de Deus olha para nós e diz: necessário é você se arrepender. Há um tempo, há ministérios, há hoje pessoas do mesmo jeito desse. O Senhor olha a sua igreja hoje e fala assim: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra.
tempo nosso é esse. E cada vez mais virão profetas desse tipo. Cada vez mais pessoas se levantarão com esse discurso. Qual discurso, pastor? Se arrepender? Não. Que está tudo bem. Cada vez mais pessoas dirão a você: fica aí do jeito que você está, nós amamos você. Cada vez menos as pessoas dirão o que é necessário fazer: se arrepender. Não é necessário você seguir uma norma de igreja na qual você tem que ter isso, fazer aquilo. Não, é necessário você se arrepender. Quando se arrepender, você vai viver Cristo. E Cristo estará em você. E quando Cristo estiver em você, irmão, você não vai estar mais comendo por causa de uma norma de igreja, não. Você vai estar com o coração dele. Nós precisamos viver o Evangelho que transforma. O Evangelho que transforma é esse, irmão, que rasga. Rasga. Eu confesso para você que quando eu ouvi essa palavra do Senhor, eu senti como se eu estivesse sendo partido dentro do meu coração. Porque eu olhava para mim e dizia: não está tão ruim. Senhor, não está tão ruim não, né? Mas a gente precisa olhar para nós, irmãos, hoje. Nós não estamos sendo esses profetas. Nós não estamos dizendo que é tempo de paz, não, é tempo de arrepender-se. Em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu não sei o que você vai falar com o Senhor, gente. Eu não sei o que você vai dizer a Ele. Mas eu sei que há uma semana que se inicia hoje. Nós precisamos olhar para nós, irmãos. Nós precisamos olhar nas nossas vidas. Há uma necessidade de vir em você olhar essa palavra.